Eu estava pregando em Vitória, numa casa, num culto familiar, e na medida que eu pregava, uma mulher chorava convulsivamente. Quando eu terminei, eu fui procurá-la e perguntei, o que está acontecendo com a senhora? Ela olhou para mim com um olhar muito abatido e disse, pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei, mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me disse, eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Havia uma sombra escura sobre a nossa casa. Havia uma angústia, um peso sobre a nossa casa. E ela me disse, um dia eu acordei assustada com o grito dos meus filhos. E quando eu levantei, meu marido não estava do meu lado. Eu corri na direção do quarto, a porta estava trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta e me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. Quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o seu peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos meus filhos. Ela me disse, pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas pessoas sofrendo este ataque implacável deste inimigo. Mas em segundo lugar, veja comigo que este inimigo não apenas atacou de forma implacável, mas está escrito, ele feriu a cidade e queimou a cidade. Você queima estruturas físicas e você fere pessoas. Meus irmãos, há muitas pessoas feridas hoje. Feridas na alma, feridas na mente, feridas na honra, feridas nas emoções. Há muitas pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e nunca superaram essa dor. Há muitas pessoas que caíram num revés moral e nunca se recuperaram emocionalmente e espiritualmente. Há muitas pessoas que estão sorrindo para fora e estão chorando para dentro. Há muitas pessoas que estão esboçando uma alegria artificial, mas lá por dentro, quando bota a cabeça no travesseiro, há um peso, há uma dor, há uma culpa, há uma angústia que açoita, que assola, que perturba. Eu estava pregando num congresso de médicos na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, e uma enfermeira muito sorridente nos fazia recepção daquele congresso. Depois que eu dei uma palestra, ela me procurou e disse assim, o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse, é claro, é impossível não ver. E ela olhou para mim e disse, pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, eu carrego uma alma ferida. Eu sou açoitada pelo chicote da culpa todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu estava pregando em São Paulo, na igreja presbiteriana da Lapa, e quando eu terminei de pregar, uma senhora de 60 anos se aproxima de mim, levanta a manga da sua blusa, me mostra uma grande cicatriz no seu braço, e disse assim, o senhor está vendo essa cicatriz? Eu falei, estou vendo, claro. Ela me disse assim, eu fui esfaqueada pela minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade. E ela me disse, eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe, mas não perdoei minha mãe. Gente ferida, ferida. Eu estava em Goiânia, num congresso, e uma mulher chorando muito se aproxima de mim. Me diz, pastor, eu fui abusada pelo meu pai, dos 9 aos 15 anos de idade. Ele ameaçava, dizendo que se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. E ela olhou com um olhar muito triste para mim e disse, o senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida, pastor? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Ela disse, foi o dia que eu enterrei meu pai. O dia que meu pai morreu, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu fui liberta
de um cativeiro. Gente ferida. Um dia um irmão da igreja se aproxima de mim, um líder da igreja, e diz: pastor, o senhor não conhece a minha mãe? Eu sou o filho mais velho. A minha mãe já tem quase 80 anos. A minha mãe sempre foi uma mulher muito triste, deprimida. Já levamos a médicos, a psicólogos, a psiquiatras. Já fez todo tipo de exame que o senhor possa imaginar. Ninguém detectou nada, ninguém diagnostica nada, mas ninguém tem saída nem solução para a tristeza crônica da minha mãe. Eu queria que o senhor fosse orar por ela. Eu disse: eu vou sim. Cheguei naquela casa, lá estava uma mulher sentada num sofá, semblante abatido, olhar distante, silenciosa. E eu comecei a conversar com ela. Daqui a pouco ela diz assim para a família: por favor, eu gostaria que todos vocês saíssem. Eu queria ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu disse: mas o que aconteceu? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei. Sou viúva há muitos anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu vivo num tronco, sendo açoitada todo dia pelo chicote da culpa. Eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher. Por perceber como o diabo mantivera aquela mulher 60 anos no cabresto, acorrentada pela culpa. Eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do sangue do Cordeiro, eu falei para ela do perdão que há em Cristo Jesus. E aquela mulher se rendeu a Cristo naquele dia. Um sorriso brotou nos seus lábios. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la e de acompanhá-la alguns anos, alegre, feliz, liberta, curada, restaurada pela graça de Deus. Mas estava ferida 60 anos. Há muitas pessoas feridas. Muitas pessoas feridas. Mas notem comigo que quando o inimigo vem, o propósito do inimigo é atacar a família. A família. E o texto diz que os amalequitas levaram as mulheres, os filhos e as filhas cativos. E eu pergunto a você nesta manhã: é possível um marido ficar feliz sabendo que a sua mulher está prisioneira nas mãos do inimigo? É possível uma mulher ser feliz sabendo que o seu marido está acorrentado nas mãos do inimigo? Um pai e uma mãe podem estar bem sabendo que os seus filhos estão nas mãos do inimigo? Quando você ataca a família, você desestrutura o alicerce da vida. Uma igreja não pode estar bem se as famílias que compõem essa igreja não estão bem. Uma nação não pode ser uma nação forte se as famílias que integram esta nação estão sendo minadas e atacadas e destruídas pelo inimigo. E vocês bem sabem que hoje há uma orquestração, não apenas humana, mas sobre-humana, não apenas terrena, mas celestial, não apenas deste mundo, mas nas regiões celestes, para destruir a família. Há muitas pessoas prisioneiras dentro das famílias. Talvez, se nós dessemos oportunidade a alguém aqui de levantar a mão, se alguém tem aqui alguém na família que está preso emocionalmente, moralmente, espiritualmente, ou nos vícios, ou nas drogas, ou no álcool, ou na promiscuidade, ou no secularismo, ou no ateísmo, ou na idolatria, ou em qualquer outras correntes espirituais, talvez todos levantariam a mão. Eu tenho alguém na minha casa, eu tenho alguém na minha família. Gente que precisa ser liberta. Um dia um líder da igreja me procurou e disse assim: pastor Hernandes, eu estou indo embora. Estou deixando minha mulher, minhas filhas. Eu conheci outra mulher, eu estou apaixonado por ela e eu quero viver uma aventura.
Eu aconselhei, e eu orei, e eu exortei. Não adiantou nada. Esse homem abandonou a esposa, abandonou as filhas, abandonou a igreja e foi embora. Essa mulher com quem ele se envolveu era um bandista. E esse homem não só deixou a esposa, as filhas, a igreja, mas começou a entrar por esse caminho escuro e tenebroso. Eu ia visitá-lo, via despachos aos demônios dentro da sua sala. Eu exortava, eu apontava o problema, mostrava o perigo. Ele estava cego, estava surdo, estava indiferente. Chegou aí a cemitérios, à meia-noite, fazer despacho aos demônios. Quando eu percebi que todas as minhas alternativas de orientação baldaram-se e foram inúteis, eu contei uma história para ele. Eu contei uma história, uma experiência que eu vivi na África do Sul, na missão Kwasizabantu, entre os Zulus. Os Zulus têm uma prática curiosa. Quando um rapaz vai namorar uma moça, ele dá um lenço branco para essa moça. Enquanto o namoro dura, a moça guarda esse lenço branco. Se o namoro terminar, a moça precisa entregar, devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolve, ela está dizendo tacitamente para ele que quer ser dele, que quer ser possuída por ele. Nós estávamos na missão quando uma jovem foi abusada pelo ex-namorado. A família foi procurar as autoridades para responsabilizar aquele moço. E a pergunta que as autoridades fizeram ao rapaz, aliás, a moça, foi esta: você devolveu o lenço branco? Ela disse não. Eles disseram então, não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Então eu disse para aquele rapaz, você precisa devolver o lenço branco. Você precisa romper com essas práticas. Passou-se um mês, o telefone tocou no meu gabinete, eu atendi, era ele. Ele disse, pastor, vem na minha casa agora. Eu quero devolver o lenço branco. E eu parti para lá imediatamente. Quando eu cheguei e sentei, aquele homem na minha frente começou a tremer, dos pés à cabeça. Esse homem começou a suar a camisa, a ponto de ficar ensopada. E eu percebi o drama, eu percebi a luta, eu percebi a guerra espiritual que se travava naquela sala. E eu perguntei, você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse, pastor, eu preciso. Eu disse, então, você vai pegar uma caixa. E tudo aquilo que você tem de feitiçaria dentro dessa casa, você vai botar aqui dentro. E eu comecei a trazer velas, patuás, aventais, roupas brancas, correntes, toda aquela quinquilharia. Encheu aquela caixa. Eu disse, agora nós vamos levar essa caixa para o quintal. Vou jogar 1 litro de álcool aqui dentro. E vamos queimar essas coisas. Como um sinal de rompimento com essas práticas. Aí jogamos 1 litro de álcool, empapuçamos tudo de álcool. Ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Aí riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. Ele deu uma gargalhada cavernosa e disse, não vai pegar fogo. E eu disse para ele, vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. E ele deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. E ele voltou à consciência, com o coração quebrantado, com as correntes quebradas. E Deus o libertou naquele momento. Há pessoas cativas que precisam ser libertas. Mas notem mais que outra artimanha do inimigo, notem comigo, jogaram uma pessoa contra a outra. Olha o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Preste bem atenção. Essa é uma artimanha do inimigo. O problema surge no casamento, o problema surge dentro da família, aí o marido acusa a mulher acusa o marido, os pais acusam os filhos acusam os pais, e em vez da família se reunir e se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, o inimigo começa a jogar uns contra os outros.
E eu preciso dizer para você nesta manhã, seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não é sua sogra, seu problema não é seu sogro, seu problema não são seus cunhados, seus problemas não são seus filhos, seu problema não são seus pais. Você precisa entender que é uma luta espiritual, que nós precisamos ter discernimento, para não transformarmos aliados em inimigos. Porque quando nós transformamos aliados em inimigos, nós transformamos o inimigo em aliados.